Pai Celestial, a Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa noite, obrigado pela vida da minha irmã que está aqui. Pai, muito obrigado porque nós podemos estar aqui louvando o Senhor, dando glória ao Senhor. Pai, nós queremos dizer que nós amamos o Senhor, amamos a Sua presença. Fica conosco, Senhor. Louvai ao Senhor todas as nações, celebrai a Ele todos os povos, porque Sua bondade prevaleceu sobre nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Esse é o nosso Deus. As irmãs podem se assentar. Quero saudá-los com a graça e com a paz do Senhor. Dizer que todas são bem-vindas. Eu já vejo muitas mulheres aqui. Cada cadeira aí que você está, uma do seu lado direito e uma do seu lado esquerdo. Olha quantas mulheres, né? A Deus toda a honra e toda a glória, porque é Ele que nos traz aqui. E Ele não fica devedor, porque nós viemos louvar Ele e, com certeza, nós vamos sair daqui edificadas com uma palavra direto do trono. Permaneçam abençoadas. Eu quero cumprimentar as irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Esse é o nosso momento de curiosidade. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma curiosidade sobre nós mulheres, mas uma curiosidade bíblica. Ela não vem de pesquisas, de cientistas, ela vem lá do alto. E o que eu quero compartilhar com vocês é que nós sabemos que nós fomos criadas de uma forma extraordinária, né? A Bíblia nos conta ali em Gênesis a forma que nós mulheres fomos criadas. Mas, quando a gente olha de uma forma assim mais atenciosa para ali em Gênesis, e na verdade olhando para a origem, né, da palavra, que para nós no português tudo é criado, né? Criou os céus e a terra, criou isso, criou o homem, mas no original existem algumas diferenças, e essa é a curiosidade que eu queria trazer hoje. Quando Deus criou o homem, Ele usa ali e criou as coisas que não existiam, Ele usou a palavra bara, né? Então, no original você encontra essa palavra. Depois, quando Ele fez, Ele formou, enfim, tem várias palavras diferentes. Porém, quando Ele nos criou a mulher, Ele usou a palavra baná, que significa construir com planejamento cuidadoso. E ela aparece pela primeira vez na Bíblia quando o Deus criou a mulher. E isso significa que, nesse sentido de construir com planejamento cuidadoso, me vem muito uma lembrança, né, de que diz Salmos. Então, quando Deus foi criar nós, Ele já nos criou de uma forma especial. Ele nos criou com cuidado, Ele nos criou com planejamento. Ele foi, né, diligente na nossa criação. Então, dentre tantas palavras, né, que vêm da origem, e isso me lembrou o Salmo 139:14, que diz que eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Sei disso muito bem. Então, essa é a curiosidade que eu queria trazer, que do original, né, nós sabemos que nós não somos fruto da casa, que somos filhas amadas, mas traz essa curiosidade, que até na hora de criar, né, no original da Bíblia, nós fomos criadas de uma forma espetacular e cuidadosa. Amém? Quando Abraão ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminhar. Cada passo seu se vê, tu és fiel. Tempo vai passar, firme eu estarei, tua palavra
permanecerá. Não existe não. Quando dizes sim, eu sei, tu és fiel. Tua fidelidade dura para sempre. Não há medo ou incerteza junto a ti. Vou confiar, me entregar, descansar, te adorar, viver, pois sei, tu és fiel. Se a noite vem, eu não temerei. Amanhã já vem com seu resplendor em meu caminhar. Cada passo meu se vê, tu és fiel. Tempo vai passar, firme eu estarei. Tua palavra permanecerá. Não existe não. Quando dizes sim, eu sei, tu és fiel. Tua fidelidade dura para sempre. Não há medo ou incerteza junto a ti. Vou confiar, me entregar, descansar, te adorar, viver, pois sei, tu és fiel. Não há medo ou incerteza junto a ti. Vou confiar, me entregar, descansar, te adorar, viver, pois sei, tu és fiel. Em meu caminhar, cada passo meu se vê, tu és fiel. Não existe não. Quando dizes sim, eu sei, tu és fiel. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, meninas, muito obrigada. Podem se assentar e quero dar as boas-vindas também para quem está nos assistindo através das redes sociais. Ano passado, eu lembro que todos os meses, nenhuma vez eu dei um oi lá, né? Para quem está nos assistindo pelo YouTube, né? Mesmo assentada, eu vou pedir para você fechar seus olhos. Pai, obrigada, porque nós estamos aqui, Deus, para adorarmos o Senhor. Pai, obrigada pelo teu infinito amor por nós. Obrigada pelo teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigada pelo Espírito Santo. Deus, nós queremos entregar esse momento que nós vamos compartilhar da tua palavra. Nós sabemos que a tua palavra é a verdade. Mas nós queremos trazer as nossas mentes e o nosso coração
cativos ao Senhor, para recebermos a semente da palavra. Em nome de Jesus, amém. Sem combinar nada, né? Hoje eu passei um WhatsApp para a Maiara e falei assim, Maiara, você pode fazer um momento curiosidade para nós? E aí ela veio e falou assim, é algo bíblico, né? Não é nada fora da Bíblia. E tem tudo a ver com a palavra de hoje. Deus é bom, né? Ela falou que nós somos uma construção de Deus e que Deus fez isso de uma forma planejada. E eu coloquei como título para nós, Sábias Construtoras. Vamos falar um pouquinho de construção. Quem de vocês aqui, acho que a maioria, né, conhece o pastor Papi Casarini, né? Ele acabou esse ano, ele fez um livro de devocionais, né? E, na verdade, eu peguei... ele falou sobre o sábio construtor, quase que por 5, 6 dias, ele veio falando ali no devocional dele, e eu falei, gente, isso aqui é muito especial. Então, eu coloquei algumas coisas minhas, mas o fundamento aí da palavra, né, veio através do livro de devocional do Papi. Eu pedi para Ju deixar essa capa, né? Amadas do Pai. Esse ano nós temos como tema da nossa igreja ascensão. Então, nós nos levantarmos, nós nos erguermos, para nós termos uma posição alta, né? Para quê? Para que a gente possa resplandecer a luz de Cristo para outras pessoas. E no ascender quer dizer que nós vamos também crescer. E ali diz, levanta-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Como é legal a gente parar para pensar, né, que a glória do Senhor ela está raiando sobre cada uma de nós. Isso é um tremendo privilégio, nós podemos experimentar isso. E como a gente quer levantar, a gente quer se erguer, quer ascender, nós temos que, primeiro de tudo, ter uma construção, ter uma edificação na verdade. Então, nós precisamos ter a nossa vida edificada, né? E nós precisamos entender aonde que nós vamos, passo a passo, né? Como que a gente vai fazer essa construção, essa edificação. Eu quero compartilhar com vocês o texto de 1 Coríntios 3, do versículo 10 a 13. A palavra de Deus diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Quando nós falamos da edificação, né, quando a gente pensa em um prédio sendo edificado, muitas vezes a gente não vê absolutamente nada, né? Você vê uns tapumes e não vê mais nada aparecendo. De repente, começa a aparecer aquela construção estrondosa, né? A gente tem visto isso bem comum aqui em Maringá, com várias construções aí sendo feitas na nossa cidade. Eu vou pedir para a Ju, é a Leteia que está lá, né? Para colocar a primeira imagem para nós. Eu fui no ChatGPT, aprendi com a amiga Maiara, né, que a gente tem esse recurso, e eu coloquei o texto lá e falei para ele construir
em cima do texto e da forma como eu gostaria que ficasse. Só que daí ele colocou tudo em inglês, né? Mas aí a gente vai, depois vai ter mais 2 slides também, mas é para a gente ter a base aí de como que as coisas são feitas, né? Então, Deus tem o desejo que todas nós possamos nos ascender, né? Sermos elevadas, mas nós precisamos ter uma base para que isso possa acontecer. A gente não pode ficar apoiada, né, numa balança, numa gangorra, que senão a construção vem abaixo. Então, a gente tem que estar num alicerce bem estruturado. Qual é o propósito da mulher cristã? O que vocês acham? Qual é o propósito da mulher cristã? Santificar a casa. A Júlia ia falar algo. Refletir. Refletir o Senhor. Ok. Né? Nosso papel como mulheres cristãs é ser sábias construtoras. Nós temos muita coisa que a gente edifica, que a gente não nem para muito para pensar, né? Mas há um padrão correto para se edificar a casa, para se edificar uma construção, materiais específicos também para serem utilizados. A gente não pode usar qualquer tipo de material. E são materiais diferentes, né? Quando a gente está fazendo fundamento, são alguns tipos de materiais que são usados. Depois que a construção aparece, né, até a decoração, né, a estrutura, como que vai ficar a parte externa dessa construção, é um outro material totalmente diferente. Por isso que eu pedi lá para o ChatGPT trazer, né? E aí ele traz ali embaixo, ó, a gente pode ver a estrutura da madeira, fala do feno, fala da palha. E nós vamos falar especificamente sobre cada uma das coisas que estão sendo colocadas aí. Mas nós não podemos esquecer, né, que através da nossa construção, todos os nossos projetos pessoais, nós revelamos a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Independente da tarefa que a gente está fazendo em casa, né, o papel que nós estamos exercendo naquela hora, nós estamos refletindo a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente está fazendo curso de noivos com um casal, e esses dias a gente parou para perguntar para eles, o Ivo ama fazer isso, né? Fala assim, me fala aí 10 papéis que você faz. Aí o noivo levou um susto, mais 10? O Ivo falou, eu sei pelo menos de 15 papéis que você faz, falou para ele, né? E ela ficava assim, doidinha para chegar a vez dela, para ela falar, porque ela já estava sabendo o que ela queria pôr, né? Colocar ali. E aí ele falou, eu sou gerente, trabalho com marketing, trabalho com venda, tal. Não, essas coisas são algumas qualidades ou especificações de coisas que você faz. Mas qual é, na realidade, o seu papel? Se nós formos pensar em nós, né, nós temos N papéis. Maiara, fala um aí. Educadora. Fala. Filha. Esposa. Administradora. Aluna, mãe. Nós temos N papéis, né? A gente é filha, é mãe, é tia, é prima, é estudante, é educadora, como diz a Maiara, né? Usada na área da educação. E aí a gente tem várias funções que a gente exerce, vários papéis que a gente faz, mas que a gente nem se dá conta muitas vezes. Mas nós precisamos ter esses papéis, né? Tudo que nós fazemos fundamentado, né? Em quem? Né? Então, quem é o alicerce?
a base da construção. Aí o ChatGPT não deixou embaixo. Ele colocou lá para cima. É Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o alicerce, ele é o fundamento que nós precisamos para a nossa construção. Lucas 6:48, a palavra de Deus diz assim: é como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Então, nós vemos aí, está falando do homem que construiu a sua casa na rocha. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a cheia, né? Nada disso vai fazer com que a sua casa, né, seja destruída. Por quê? A base está na rocha. Nós tivemos a oportunidade, no final de semana, ter um tempo bem longo aí com o Pio, né? E aí ele estava falando no momento que o lugar mais fresco que a gente pode encontrar, hoje a gente poderia ter experimentado isso. Não é debaixo de uma árvore. Às vezes a gente tem a ideia, né? Ai, vou ficar embaixo da árvore que é bem fresquinho. É na sombra de uma rocha. Então, ó, que legal, né? Nós sabemos que nós estamos escondidos, né? Deus nos esconde na sua sombra. E aí, Jesus, ele é o nosso alicerce. Então, não tem como a gente construir ou edificar algo para o reino de Deus se a base não for Jesus Cristo. Larissa, educar os filhos é uma edificação ou não? É, né? E quando a gente para pensar nisso, você fala, uau, né? Será que eu tenho colocado em todo momento, né, na educação dos filhos, Jesus como a base? Como estudante no colégio, né, tenho colocado Jesus como base da minha vida? Ou como educadora, né, para outros alunos, eu tenho sido a base para outras pessoas, elas estão vendo que na minha vida, o que é a minha base, onde eu estou estruturada, é Jesus Cristo. E aí nós vamos ver vários materiais, né, que foram usados, que o texto de 1 Coríntios decorre aí. Então, o sábio construtor deve continuar no mesmo propósito do fundamento. Se ele tem, né, a sua edificação baseada em Jesus, o resto da construção tem que ter Jesus no meio. Não dá para, né, construo com Jesus, mas daí vou ali do lado para ver como que eu estou construindo, né? Então, a gente precisa ter bastante cuidado, porque no nosso dia a dia, muitas vezes as coisas são tão sutis, e elas têm adentrado muito na igreja, né, que a gente faz as coisas, às vezes, sem perceber. Uma linguagem que entra, uma forma que você, às vezes, é induzido no seu local de trabalho, vou fazer tal coisa porque todo mundo faz, né? Eu vou fazer porque se eu não fizer, o que vão pensar de mim, o que vão achar de mim? A Júlia deve passar bastante essa pressão no colégio, né? Porque a gente sabe que acontece isso. Então, o sábio construtor, ele tem Jesus em toda a sua construção. Quem constrói sobre o alicerce correto e usa os materiais corretos, a sua construção será vista, ela será mostrada, não tem como ela desmoronar. E aí nós vamos ver ali no primeiro andar dali, né? A gente vai ter o ouro. O ouro, ele fala da divindade. O ouro, ele se refere a Deus. Então, quando você pensar no ouro, pense em Deus. O ouro fala da divindade, do próprio construtor, fala da origem. Deus, ele é puro. Deus, ele é eterno. Né? O ouro, ele não acaba. Então, nós vemos quantas coisas, né, em Deus. Ju, esqueci de falar um texto aí, se puder projetar.
Colossenses 2:9. Noara, só vai ter uma que é na NAA, mas depois eu aviso daí. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Deus, ele é pleno de divindade. Deus, ele é um ser divino. Então, essa é a característica de Deus. Então, Deus, ele é o ouro da construção. Então, quando a construção, ela aparece ali, vem para fora, né? A base é Jesus. Tem outros materiais que são usados na parte de baixo. Quando a estrutura aparece, né? A primeira coisa do ornamento dessa construção é o ouro. O segundo é a prata. Prata se refere a Jesus Cristo. Pode colocar a segunda imagem, por favor? A segunda, a outra. Pode voltar nela. Isso. Né? Então, lá embaixo, sabe, o construtor, toda a estrutura em madeira ali, os alicerces, né? Tudo sendo erguido, os andaimes ali, né? Tem um Jesus lá em cima, né? Sentado lá no trono, e como base, né? Porque ele vem, ó, a luz vem desde baixo até lá em cima. E então a gente fala também da prata, né? Que é Jesus Cristo. É o segundo material utilizado no projeto. A prata, ela fala da redenção. O ouro da divindade, a prata da redenção. Em tudo que fazemos tem que ter a marca da redenção, para trazermos sempre na memória que tudo o que nós fazemos é através da obra da cruz. É através de Jesus Cristo. Nós temos sempre que nos lembrar, né, que tudo o que nós fazemos, né, que eu falo assim, não que a gente tenha que fazer, porque Jesus já fez tudo por nós, mas eu falo assim, no nosso papel de construtoras, em tudo aquilo que a gente vem construindo, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Eu pus mais algumas coisas aqui no estudo, na nossa vida profissional. Em tudo, né, Jesus, ele tem que estar ali. Tanto Deus Pai como Deus Filho. E é o nosso papel falar da redenção para as pessoas. Por quê? Nós aqui, todas nós que estamos reunidas aqui, nós conhecemos Jesus, aceitamos a Jesus, né? Ele é a nossa base, ele é o nosso fundamento, mas tem tantas pessoas aí apoiando a sua vida, apoiando a sua construção, em tantas coisas que é pura gangorra mesmo, né? E aí, essas pessoas, ela não têm um fundamento, né? Um firmamento. O ouro significa que Deus está em cada parte do projeto. Deus Pai e Deus Filho, né? Porque o Filho, ele segue ao Pai. Então, Jesus, Deus, ele está em tudo. O ouro é um material duradouro e é um material muito resistente. Acho que a maioria aqui teve na reunião da agenda. Né? E aí o Ivo trouxe um estudo que o Pio tinha feito sobre 1 Coríntios 13, né? 13, onde fala a respeito da fé, da esperança e do amor. Fé, quem é? Lembram? Espírito Santo. Jesus, a esperança. E Deus, o amor. E essas três coisas, o que vai permanecer é o amor. Estou certa, Di? Ah, é verdade. E aí, três
é uma passagem, né, que fala da Trindade de outra forma, assim como nós estamos tratando da Trindade aqui na construção. E aí nós vamos para as pedras preciosas. E aí ali eu tinha pedido para ele colocar umas pedras, né, preciosas ali. Pode passar isso para o próximo. Ele fica meio, eu achei meio com cara assim de coisa de nova era, tal, né? Mas é meio místico. Mas vamos olhar que eu tinha pedido as pedras para ele, né? Então ele trouxe aí, não deixou de trazer, às vezes é a nossa visão também. Porque se a gente vai ler lá os textos, né? Se a gente for ler os profetas lá e as visões que eles tiveram, umas coisas doidas, né? Roda com olhos e tudo mais, né? Então, a gente também tem que... né? E aí eu pedi para ele e ele trouxe esse... Daí eu falei, público feminino. Pedras preciosas são o adorno, a decoração, são as habilidades especiais que as pessoas possuem. Todas as habilidades especiais que nós temos são dadas através do Espírito Santo. Por exemplo, se eu vou pegar a Diane, né? A Diane gosta dos artesanatos, gosta dessas coisas, né? E tem uma facilidade enorme com tudo isso. Se eu for pegar alguma coisa assim, não é a minha praia. Não quer dizer que eu não vou fazer, mas não vai ficar aquela estrondo, né? Lembraram do chapéu? No retiro, né? A gente teve uma atividade lá de fazer chapéu com fitas e penas, né, e tudo mais, lantejoulas. E, de repente, a nossa mesa ficou cheia. A mulherada vinha, né, porque a gente levou um monte de material delas, vinham, elas pegavam e aquilo e tal. Aí a Diane, na calma dela, ali foi e fez um chapéu. Aí a Maiara fez o chapéu, a Bruna fez o chapéu, a Gisele fez o chapéu, a Kelly fez o chapéu, e a Andréia não fez nada. Aí tinha dado já 50 minutos, era 1 hora. Nos 10 últimos minutos, eu criei o meu chapéu. Por quê? Primeiro eu pensava, daí eu ia montar, não dava certo. Aí depois eu fiquei agoniada com aquela coisa arada em cima da mesa, porque eu não consigo trabalhar daquele jeito, tem que estar tudo organizado. Mas, enfim, depois o chapéu saiu. Não foi o melhor, mas saiu um chapéu, né? E aí, as habilidades que nós temos, elas foram dadas para nós através do Espírito Santo. Nós somos seres individualmente criados com habilidades especiais. Eu já falei, não canso de falar, vocês vão ouvir eu falar sempre, que eu amo a forma individual como Deus nos fez. Não só fisicamente, né? Mas com o nosso jeito, com as nossas habilidades. Então, cada uma é de uma forma. E essas habilidades, elas são dadas para nós através do Espírito Santo. Então, nós podemos ter como as pedras preciosas para nós os dons do Espírito. Recebemos os dons espirituais através da comunhão e da intimidade. Nos relacionamos com Deus Pai e Deus Filho através da palavra. Com o Espírito Santo através da comunhão e da intimidade. Com Deus Pai e Deus Filho também, né? Mas eu falo assim, você se aprofunda mais na questão dos dons. Através do Espírito Santo é que temos direção e capacitação para o que formos fazer. O Espírito Santo é quem nos ajuda a edificar. Porque cada um tem o seu papel, né? E aí nós vamos voltar um pouquinho lá no sábado da agenda. Os papéis de Deus são os dons operacionais dados por Deus, né? Nos relacionamos com Jesus através dos 5 ministérios, que são os ministérios que Deus nos deu. E, com o Espírito Santo, os dons espirituais. Então, são papéis distintos, né? Eu achei tão legal que o Pio começou o exemplo assim, ele falou assim, Deus
ele era soberano sobre todas as coisas. Mas aí ele tinha junto com ele o Filho e o Espírito Santo. E aí Deus chama eles para uma mesa redonda. E sentam os três. E Deus, ele faz tudo muito organizado. E aí ele definiu o papel dos três. Eu achei tão interessante isso, né? Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, né? E a gente vê como que Deus constrói as coisas, né? Ele planeja de uma forma bem organizadinha. Então, o Espírito Santo me ajudará a edificar. Tudo que nós formos edificar é através do Espírito Santo. Aí nós vamos entrar na madeira. Fiz ao contrário, né? A gente foi por externo, mas a madeira, a palha, o feno, tudo aquilo que a palavra ali cita em 1 Coríntios, né? São recursos que na construção depois eles não são vistos, mas eles foram utilizados. Quando vai se fazer uma construção, né? Se faz a base, muitas vezes, né? Caixote de madeira, e aí tem o fundamento do concreto. Só que depois arranca a madeira, porque ela já não serve mais, mas ela serviu para aquele tempo. Assim são com os materiais, e assim é com a gente. Até a gente começar a aparecer, né, a nossa edificação aparecer, nós passamos por cursos, nós passamos por treinamentos, nós passamos por apacentadores, nós passamos... eu tinha colocado pastores aqui também, mas não queria citar pastores, professores. Quem aqui tem curso superior? Né? Nós tivemos professores, as meninas lá em cima, né? Que hoje, profissionalmente, né? Vamos pegar o exemplo da Larissa como advogada, né? Primeiro foi ensinada para, até que pudesse ser aprovada, para daí exercer a sua função de advogada, né? A sua profissão de advogada. Então, a gente não pode desprezar os primeiros começos. Quantos de nós aqui, né? Todos nós, na verdade, tivemos pessoas que foram usadas para nos habilitarem, né? Para várias coisas. As nossas mães, né? Para nos educar. Professores para nos ensinarem. Apacentadores para nos guiarem espiritualmente, aconselharem. Então, em todas as áreas, nós sempre fomos habilitadas por alguém. Então, isso é a madeira, e é o feno, e é a palha. Eu sei que tem uma colocação, né, a respeito que quando o fogo de Deus vier, o que for madeira, feno e palha, né, vai ser consumido, e o que vai permanecer é o ouro, a prata, as pedras preciosas, né, aonde você foi edificado. Mas nós não podemos deixar... o que faz a diferença? Porque tem pessoas que começaram a ser edificadas e elas ficaram lá na parte de baixo. Eu vou ficar aqui tá bom, né? Me conformo com a madeira, com o feno, com a palha, tá tudo certo. E não chegou a ver o fim da construção. Né? A palavra de Deus diz que nós somos obras vivas, nós somos obra em construção. Então, são etapas das nossas vidas que elas não podem ser anuladas. Mas a gente também não pode pular a etapa. Não é verdade? Às vezes a gente não tem vontade. Vamos logo, né? Hein? Que tal já, né, Júlia? Já chegar no terceirão, está prestando vestibular. Mas tem que ter essa etapa de preparação. Porque senão chega lá, depois vai fazer falta. E às vezes a gente é ansiosa, né? Para querer ver as coisas rapidinho. Eu lembro que às vezes eu olhava a Isabela brincando assim, né? E eu ficava pensando, eu falei assim, como será que ela vai ser quando ela tiver 15 anos? Né? Falei assim, lógico que isso é um sonho, é uma imaginação, mas às vezes a gente fica ansioso em saber como é que vai ser lá no futuro, né?
mas a gente não tem que pular etapas. E outra coisa bem importante, a gente não tem que buscar atalho também, né? Que às vezes, né, o caminho é um pouquinho mais longo. Eu só vou aqui, né, pelo atalho. Daí tem um ditadinho que diz que quem procura atalho, procura trabalho, né? Então, ao invés de você pegar um atalho, você sair na frente, você acaba procurando trabalho. Por isso é importante a gente não pular as etapas e não buscar os atalhos. Eu estou indo já para a conclusão. Depois de todo esse aprendizado que nós tivemos, né, todas nós estamos conscientes que tudo que formos construir deverá ser feito com sabedoria, né? Às vezes, a gente quer dar um jeito nas situações. E a gente acaba fazendo as coisas por conta própria, né? Vamos lá, mas eu só vou resolver isso aqui, é só um pouquinho. E você acaba assumindo o controle. E não deixa, né, o agir de Deus. E o agir de Deus, ele é perfeito. E, às vezes, a gente fica tão preocupado, tão ansioso, que a gente quer sair, quer fazer as coisas, e, às vezes, a gente não dá a oportunidade. A gente mesmo tira a oportunidade de Deus agir. E, às vezes, a gente não para pensar nisso, né? Nós tiramos a oportunidade do agir de Deus, porque, muitas vezes, nós saímos fazendo as coisas que Ele mesmo nem orientou, e muito menos pediu para que fosse feito. Como mulheres, temos a oportunidade de construirmos tantas coisas. O nosso lar, o nosso casamento, a educação dos filhos, as nossas amizades, o nosso trabalho, as nossas atividades na igreja. Mas nós temos que saber bem como nós estamos fundamentando tudo isso. Porque se Jesus não estiver como base, aquilo que você está construindo, ele vai desabar. E não estou falando só para vocês, estou falando para mim também, né? Se aquilo que nós estamos fazendo não estiver baseado em Jesus Cristo, no fundamento que é Jesus, termos o reconhecimento da divindade de Deus, lembrarmos da obra da cruz, e a presença do Espírito Santo, que é Ele que nos capacita, nós vamos fazer com que essa construção venha abaixo. Porque aí, se a gente não tiver lá Jesus como a base, vai ter só a madeira, o feno e a palha, vai cair. Por mais que sejam coisas importantes que a gente passou na vida, mas vai cair, né? Então, a gente precisa solidificar tudo isso. Ok? Quero pedir para você se colocar em pé. A gente vai terminar fazendo uma declaração. Todas nós vamos declarar isso na primeira pessoa. Nós temos aprendido, uma pessoa que trabalha bastante na área de libertação, de cura, né? Tudo aquilo que uma pessoa faz para você de bom pode ser retido. Mas aquilo que uma pessoa faz de mal para você, isso deve ficar com ela. Não ser trazido para você. Né? Então, não se assuste quando a gente... Vai ter uma frase ali que a gente vai orar sobre isso. Né? Porque, mesmo quando você recebe um elogio, por exemplo, né? Bruna, você é uma excelente mãe, tal, tal, tal. E vem aquele glamour todo, né? Mas a Bruna sabe falar e dizer assim, Deus, essa honra é para o Senhor. Né? Então, dar a honra devida a Deus também, né?
Porque, às vezes, a gente fala assim, profissionalmente, né? Você tem um êxito lá no teu trabalho, daí você fala, ai, consegui, conquistei, vendi, né? A honra, ok, você foi um instrumento usado por Deus, com a habilidade dos dons espirituais, com o que o Espírito Santo colocou na sua vida. Mas a honra, ela é somente a Deus, né? Vocês vão ver várias vezes aqui que a gente, vocês já viram, a gente teve momentos, os últimos foram o Arthur e a Ju, que a gente entregou uma lembrança para eles, em nome da igreja, por todo o tempo que eles estiveram servindo Deus aqui conosco. Mas a honra vai a Deus, não vai para o Arthur e para a Ju, né? Então, assim, nós temos entendido e assim nós fazemos, tá bom? Sem delongas, vamos lá? Repita assim: eu declaro que faço parte do reino de Deus, que ele crescerá e avançará, porque o alicerce da minha construção está baseado em Cristo Jesus. Reconheço a divindade de Deus Pai, a redenção de Jesus e os dons do Espírito Santo. Quero agradecer a todos que foram usados para eu chegar até aqui, por aqueles que ainda virão para me levar onde o Senhor quiser. E rejeito todo material que não vem do Senhor, ou que pessoas depositaram na minha vida e têm inveja. Eu declaro que tudo que não vem do Senhor volte para essas pessoas, em nome de Jesus. Pai, usa-me como lhe aprouver. Faz de mim uma sábia construtora para propagar a tua obra. E nunca me canse de falar da obra da cruz. Amém? Ah, glória a Deus, né? Tão bom saber que a gente edifica, né, na rocha que é Jesus, e que nós temos, né, a divindade, nós temos a redenção, nós temos as pedras preciosas, o Espírito Santo junto conosco, para que nós possamos edificar de uma forma sábia, que vocês sejam construtoras sábias, aonde Deus colocar a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ter o nosso tempo de comunhão, né? Dia 8 de março, nós vamos ter um encontro de mulheres, a gente vai ter um evento com jantar, né? Vai ser comemorado o Dia Internacional da Mulher com um jantar, nós vamos fazer aqui na igreja, tá? Então, já deixa lá reservadinho na sua agenda, mas nós vamos falando aí mais e divulgando para vocês. Permaneçam abençoadas.